Olá pessoal, eu me chamo Logan e hoje eu estarei dando continuidade ao nosso conteúdo de história. Sendo mais específico, estaremos falando sobre a Era Napoleônica, que foi dividida em duas partes. A primeira parte foi o consulado, onde Napoleão ele era o cônsul da França, e após isso ele virou o imperador, né, através de votos. Então ele virou imperador e aí a gente entrou na segunda parte que foi o império. Bem, precisamos entender então, de início, como que se deu essa ascensão do Napoleão até ele se transformar no cônsul. Primeiramente, nós sabemos que Napoleão era um grande estrategista, ou seja, ele conseguia arquitetar planos para conquistar territórios. E isso foi de grande importância para sua carreira militar, porque através dessas campanhas ele conseguiu notoriedade por toda a França e muito poder. Sendo assim, nós chegamos no golpe de 18 de Brumário, que foi onde ele consolidou seu poder, que foi onde o Napoleão ele derrubou o governo do Diretório e assumiu o poder como o primeiro cônsul da França. Esse evento marcou o início da Era Napoleônica e que viu Napoleão consolidar o seu poder. Esse consulado ele era formado por três pessoas, que era o cônsul, que era o Napoleão Bonaparte. A gente tinha mais dois homens, que eram o Cien e o Ducons. Agora precisamos entender o que foram as guerras napoleônicas. Essas guerras elas foram uma série de conflitos militares que ocorreram entre as principais potências europeias daquela época e a França, liderada por Napoleão Bonaparte. Essas guerras abrangiram um período de quase duas décadas, de 1803 a 1815, e incluíram várias campanhas. Então aqui você tinha a França, que agora não era mais absolutista, e a gente tinha grande parte da Europa que era absolutista, e que seu povo estava vendo a França e exigindo talvez alguns privilégios parecidos com o que os cidadãos tinham na França. Então, os reis absolutistas viram isso como uma ameaça. E a Inglaterra também viu como uma ameaça porque a Inglaterra já não era mais absolutista há muito tempo. Então, ela via a França como uma adversária direta. Então, para não deixar a França alcançar o que a Inglaterra já era, a Inglaterra tentou impedir ela com esses conflitos. Em contrapartida, Napoleão, ao mesmo tempo em que ele estava batalhando, ele não era só um líder de batalha, ele também era um reformador visionário. Durante seu governo, ele introduziu uma série de reformas que tiveram um impacto duradouro na França e em muitas partes da Europa. Uma das reformas mais significativas foi a criação, né, do Código Napoleônico, também conhecido como o Código Civil. Esse código revolucionou o sistema legal e estabeleceu princípios como igualdade perante a lei, proteção da propriedade privada e liberdade individual. Outras reformas incluíram a modernização da educação, a promoção da meritocracia e a centralização do poder. Então, após Napoleão ter diversos conflitos e ter vencido vários conflitos, ele começou a invasão na Rússia, que também era uma adversária direta. Entretanto, a Rússia, como é um país muito vasto,
os russos não confrontaram diretamente o Napoleão, gerando assim ao Napoleão que seu exército, que era o maior até então visto, passasse fome, frio também, porque na Rússia chegou o período de inverno, passou sede. Então, todos esses aspectos fizeram com que o exército francês fosse sendo minado aos poucos, gerando assim a primeira derrota derradeira de Napoleão. Após ele voltar, né, em direção à França, os outros países que ele já havia derrotado, agora vendo que Napoleão estava enfraquecido, foram e deram o checkmate, que no caso foram e derrotaram o que sobrou do exército francês naquela época. Sendo assim, o Napoleão ele foi exilado em Elba, que fica ali perto, é uma ilha, né, perto da Itália. Só que após isso, o Napoleão resolveu retomar o poder na França e numa última tentativa, aonde ele teve a derrota, né, em Waterloo e teve o seu exílio final, onde ele teve a sua morte, que foi em Santa Helena, que é mais ali perto da África, ali é uma ilha perto da África, onde é realmente uma ilha isolada do mundo. Essas aqui são as referências utilizadas para poder estar preparando essa videoaula. Qualquer dúvida pode estar deixando nos comentários. Peço que vocês se inscrevam na nossa página do Facebook para poder estar nos ajudando a divulgar. Muito obrigado e até a próxima aula.